Boas-vindas a esse vídeo e a gente vai explicar como que vai funcionar, o que fazer se o ENAM, próximo Exame Nacional da Magistratura, tem data prevista para maio ou junho. Para quem não sabe, no início deste ano começou a rodar na internet a informação de que a FGV faria um estudo para prova do Exame Nacional da Magistratura 2025.1, então, em maio ou junho desse ano. Eu já expliquei até que seria muito difícil a realização da prova em maio, porque o tempo entre o edital e a prova era de mais ou menos 3 meses. Isso foi no 2024.1 e foi no 2024.2. Então, se o edital fosse publicado em janeiro, a prova seria em abril, mas a gente já tinha muita prova da magistratura nesse período. A gente tem uma resolução do CNJ, na própria resolução 75 de 2009, tem a previsão de que não pode ter uma prova da magistratura na mesma data de outra prova. Então, não dava para o ENAM ser em abril por conta disso. Então, fez muito sentido a prova, não daria para diminuir, né, reduzir esse período, porque a gente teria, por exemplo, prova em março, porque a gente teria período de isenção, período de inscrição, pedido de isenção, recurso contra indeferimentos de pedido de isenção e assim vai, o que ficaria um cronograma muito apertado para um exame nacional em março, né, de 2025. A questão é que a gente tinha uma expectativa de 75 mil a 100 mil inscritos no ENAM 2024.1, ou seja, na primeira edição, a gente só teve em torno de 40 mil inscritos. Manter a mesma. Teve em torno de 40 mil inscritos. E eu não quero que você se apegue no 2024.1 a muitos detalhes, mas a gente teve 7 mil habilitados. E aí a gente cogitou, bom, primeiro exame ele assustou muita gente não entendeu como que ficou o jogo da magistratura depois da criação do ENAM, não teve tempo ainda de digerir a informação, então esse número iria aumentar no segundo exame nacional. Porém, a gente teve exatamente os 40 mil inscritos, menos os 7 mil habilitados em 2024.2. A gente teve, então, aproximadamente 33 mil inscritos e aproximadamente 4.800 habilitados. A gente tem, então, uma probabilidade muito alta de o próximo do ENAM 2025.1 ter em torno de 28 mil inscritos. Tá? Esse número de habilitados ele pode diminuir, manter o mesmo ou aumentar, dependendo do nível de dificuldade da próxima prova. Tá? Esse é o panorama. O que a gente vê, o que eu vejo particularmente, é que a prova vai começando a ficar muito cara. O exame ele é nacional e isso exige locação de locais de prova, alugar locais de prova em todas as capitais, porque a previsão normativa é de que as provas ocorrem em todas as capitais. Então a gente tem uma prova que vai ficando cada vez mais cara, porque o custo de locação de local, de prova, fiscais e etc., para 40, 30 ou 28 mil inscritos é o mesmo, mas a quantidade de inscrições vai diminuindo, né, com o tempo. Então, a gente não sabe realmente qual é o rumo que o ENAM vai tomar daqui em diante para, vamos dizer assim, combater essa redução do número de inscritos. Mas esse não é o foco, isso é para dar um panorama geral. O foco do vídeo de hoje é para falar o que fazer daqui até a prova. E
Bom, a gente vai ter agora, vou abrir outra lousa, vai ter dois perfis de pessoas, né? Tá? Vai ter dois perfis. A gente tem pessoas que continuaram estudando e a gente tem pessoas que começaram agora ou pararam depois do Enem 2024.2. Quem continuou estudando provavelmente fez e se entende o princípio do estudo para magistratura, estudo para todas as fases. Certo? Então, quem continua estudando e segue o que a gente sempre fala aqui, entende que o estudo para todas as fases é o mais importante, porque você se habilita no próximo Enem, vamos supor que ele seja em maio ou junho. Então, o que vai acontecer? Vamos falar rapidamente aqui com quem continua estudando. Você está estudando para todas as fases, então você está fazendo discursiva, está fazendo sentença, está estudando prova objetiva, está estudando doutrina, informativo, lei seca, então é bastante coisa que você está fazendo. Parece que avança muito pouco em todas as áreas, mas a verdade é que você está criando uma base muito sólida para enfrentar todas as fases. Publica o edital do Enem, então vai ter a publicação do edital. Você vai parar de estudar para todas as fases e vai estudar apenas para o Enem. Certo? Então é isso que você vai fazer. Você chega lá em maio, junho, se habilita no Enem mais ou menos em julho. Você pode já ter uma prova em agosto ou setembro sem primeira fase e ir direto para a segunda fase. Então, essa base que você está criando agora, em janeiro, em fevereiro, você vai aproveitar lá em agosto, em setembro, se tiver, por exemplo, como a gente tem o TJ Amazonas, não é isso? Salvo engano, que atualmente está com inscrições abertas direto para a segunda fase, não tem primeira fase. Então, isso pode acontecer num concurso da magistratura e é aquele negócio, depois que você se habilita no Enem, abre um leque de oportunidades que não é uma oportunidade tão fácil assim, porque quem passou já tem uma base mais formada, mas você tem a capacidade de chegar muito próximo ali, uma prova oral e etc., e ter essa experiência de uma discursiva e chegar bem avançado ali nas provas de magistratura. E a gente tem pessoas que começaram agora ou pararam. Essas pessoas que começaram agora ou pararam, não dá nesse período, agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, a gente está gravando esse vídeo no fim de janeiro, de falar assim, não, então eu vou começar a estudar para todas as fases ao mesmo tempo. Porque se a prova for em maio ou junho, o edital deve sair mais ou menos ali no mês de fevereiro, talvez, isso se não sair amanhã. Isso quer dizer que quem começou agora ou parou de estudar, não vale a pena investir, porque vai ser um tempo muito pequeno para você aprender discursivo, aprender sentença, e ao mesmo tempo avançar nos outros pontos de doutrina, etc. Então, quem começou agora vai estudar, ou parou, estudar apenas para o Enem direto. Por quê? Porque as pessoas que pararam de estudar têm que adquirir ritmo de estudos, ou quem começou agora tem que entender o ritmo de estudos, entender o seu próprio ritmo de estudos, para conseguir imprimir uma velocidade quando abrir o edital e etc. Mas ponto comum para os dois é que tem que permanecer estudando, isso você já deve saber com toda certeza. Quando publicar o edital para esse segundo grupo de pessoas, é intensificar o estudo e direcionar melhor o estudo. Como que você intensifica? Bom, eu sempre falo que o mais importante é permanecer ativo e não colocar aquele ritmo de estudos muito alto que você não vai conseguir manter por muito tempo. Então, se manter ativo quer dizer que você vai
estudar por poucas horas, não precisa estudar 5, 6 horas, mas não tem edital aberto 2, 3, 4 horas por dia. Duas é o mínimo do mínimo, 4 horas é o ideal, mas 3 horas é o que eu estudava normalmente, enquanto não tinha edital aberto. Para quê? Para eu não chegar lá esgotado, estressado ou sem vontade de estudar quando abrir o edital. Eu tenho que ter um pouquinho de força para imprimir maior intensidade quando abre o edital. Abrir o edital aí intensificar os estudos e aumentar um pouquinho o tempo de estudo no que for possível. Direcionar é uma coisa um erro que eu cometi, por exemplo. Abriu o edital, aí você está lá na véspera estudando Maria Silvia Zanella de Pietro. Não dá para você estudar doutrina numa véspera de prova. Não faz nenhum sentido, acho que todo mundo vai concordar comigo. É um erro que eu cometi e é um exemplo bem, como que eu posso dizer, bem exagerado, mas real, mas é que esse exemplo exagerado ele demonstra que abriu o edital em fevereiro, né, em 1º de fevereiro, abriu o edital. E a inscrição vai até mais ou menos março e você vai ter uma prova ali em maio ou junho, certo? Não faz muito sentido também, assim como não faz sentido isso da Maria Silvia Zanella de Pietro. Na véspera de prova, não vai fazer sentido também você pegar Zanella de Pietro, Gilmar Mendes em Constitucional, ou Pedro Lenz em Constitucional, pegar um livro de Direitos Humanos e pegar um livro de Empresarial e tentar esgotar todos eles ao mesmo tempo, porque vão ser no mínimo 8 livros muito extensos e não vai dar tempo de você fazer tudo isso até a prova. Então, direcionar talvez seja o caso de você pegar algumas doutrinas mais densas, partes de doutrinas mais densas, por exemplo, direitos fundamentais precisa ser mais denso, porque caiu no primeiro concurso nacional, no primeiro o exame da magistratura, no ENAM 2024.1, e caiu no ENAM 2024.2 também. Aquela questão do ENAM 2024.2 de a fala em rádio, alguma coisa assim, né, que envolvia ali liberdade de expressão e até que falava a alternativa correta era críticas ácidas, não era isso? Então, sempre cai direitos fundamentais e ali, com uma base muito bem feita de doutrina, você conseguiria resolver aquela questão. Mas, ao mesmo tempo, aliar a isso o estudo de lei seca. Então, o estudo de lei seca, numa reta final, com a jurisprudência, né, aquele esquema que eu já mostrei. Então, por exemplo, preâmbulo da Constituição, aí já vem a anotação. A ADI 2076 fala que o preâmbulo não é critério, não é parâmetro do controle de constitucionalidade, não é de reprodução obrigatória, não fere a laicidade do Estado e assim vai, não é? Do julgamento do STF. Então, a gente tem que aliar esse estudo de lei seca com jurisprudência para dar mais velocidade, mais completude, o seu estudo fica mais completo. E a doutrina ela tem que ser bem direcionada aos pontos que precisam de mais aprofundamento. E os pontos que precisam menor aprofundamento, você vai estudar menos. Por exemplo, direitos sociais. Direitos fundamentais, os clássicos, precisam de uma boa base doutrinária. Direitos sociais, a cobrança tem sido bem menor, pelo menos da parte doutrinária. Agora, aquela parte de primeira dimensão, direitos fundamentais, segunda dimensão, direitos fundamentais, e aí vai entrar a classificação de direitos sociais, você já vai estudar. Deu para entender a ideia, né? Então tem que fazer uma boa seleção dos temas que você vai estudar. Isso é direcionar. Mas o mais importante é aliar o estudo de lei seca com jurisprudência. Porque só a lei seca e jurisprudência, se a gente for pegar o ENAM 2024.1, que foi 65 de lei seca e 32 de jurisprudência, e no 2024.2 foi 49% de lei seca, 30% de jurisprudência,
Se a gente somar esses dois e colocar uma média ali, a gente vai ter mais de 50% de lei seca e em torno ali de 30% a 31% de jurisprudência. Ou seja, se você conseguir imprimir velocidade nesse estudo, já é suficiente para você ter uma boa base de estudos, né? Você ter uma boa base aí para o seu próximo Enem. E aí eu pensei numa estimativa do que pode acontecer caso a prova realmente seja em maio ou junho. Então, está confirmado que a FGV prova em maio ou junho, certo? Então, como foi o Enem 2024.2? O Enem 2024.2 teve edital publicado no começo de julho, 5 de julho de 2024, inscrição de 15 de julho a 15 de agosto e a prova em 20 de outubro. Então, mais ou menos ali, 3 meses e meio entre a publicação do edital e a próxima prova. Então, para a prova ser em maio, mais ou menos em 15 de fevereiro, a gente tem a publicação do edital, se a prova for em maio. E se for em junho, 15 de março. Mais ou menos essas datas. Tá? E aí a gente teria o período de inscrição de mais ou menos 1 hora, então, mais ou menos um mês, né? Então, 15 de fevereiro a 15 de março, ou 15 de março a 15 de abril. Essas datas são importantes porque elas vão definir o que você vai fazer daqui até lá de acordo com esses dois grupos. Então, quer dizer que você tem pelo menos aí mais um mês, quer dizer, mais pelo menos uns 20 dias, ou uns 40, 50 dias. Então, quer dizer, 20 a 40 dias de estudos ou para todas as fases, ou de estudo para o Enem, focando em criar uma base mais sólida para você poder direcionar depois, dependendo se está no grupo 1, de pessoas que continuaram estudando e pessoas que começaram agora. Beleza. Então, isso é uma estimativa muito boa para nós, né? Isso dá um pouquinho de direção. Tudo pode acontecer em concurso, mas considerando o que aconteceu nos exames anteriores, a gente tem mais ou menos essa média. Beleza. Outra data muito importante, 11 de fevereiro. A gente tem a possibilidade de ter, por via do CNJ, melhorias no Enem. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, e aí vai um aviso. Toma cuidado com excesso de grupos de WhatsApp ou excesso de informações. O que mais importa é a gente ter uma linha geral do que está acontecendo, mas a gente não precisa saber ipsis literis, tudo que vai acontecer, todas as pautas da infância, isso não interessa tanto. E mais importa a gente ter uma linha geral do que pode acontecer. Então, por exemplo, eu não acompanhei nenhuma das alterações anteriores do CNJ, apesar de elas terem sido impactantes. Eu acompanhei depois que elas aconteceram. Agora, eu não fico antecipando isso, como eu não antecipava quando eu prestava concurso. Porque, para mim, a minha rotina não vai mudar. Eu vou continuar estudando da mesma forma. Mas olha só. Melhorias no Enem. Quais possíveis melhorias? Primeira, redução para 60%. Essa é a primeira possibilidade de melhoria no próximo Enem. Eu acho essa possibilidade baixa, porque se tivesse vontade disso acontecer, já teria acontecido junto com o ENAC. O ENAC, que é o Exame Nacional dos Cartórios, teve redução de 70% para 60%. E isso eu estou falando de ampla concorrência, vamos dizer assim. Que não tem concorrência, né? Mas vamos dizer para ampla inscrição, né? Os, entre aspas, cotistas continuam com 50%. Tá. A outra possibilidade de melhoria é a especialização. E isso principalmente para quem é da área trabalhista. Até onde eu sei, a Ana Matra está como terceira interessada acompanhando a possibilidade de melhoria no Enem 2025.1. Essa eu
acho mais plausível. Agora, qual mudança pode acontecer na especialização, eu realmente não sei. O que se fala é numa possibilidade de como acontece com o exame da OAB para a segunda fase, né? Quando você faz a inscrição, você clica lá e coloca, quero penal na segunda fase, não é isso? Então você poderia escolher estadual ou trabalhista, por exemplo. E aí teria uma prova objetiva para cada um. O problema disso é que envolve um custo maior com a banca e uma maior dificuldade no julgamento de recursos, porque vai ser possibilidade de recurso contra 80 questões, são 160 questões, né? A gente mantém a média de 80 questões, como aconteceu no 2024.1 e ponto 2. A outra possibilidade que a gente tem é o aumento do número de questões trabalhistas, vamos dizer assim, de direito individual, coletivo e processo do trabalho, tá? Trabalhistas, por norma, vamos dizer assim. Então, essa segunda possibilidade é a seguinte: é a própria norma do CNJ e da ENFAM, da Escola, né, Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, colocar assim, ó, a área trabalhista vai ter 5 questões, 6 questões, no mínimo 6 questões, no mínimo 10 questões, né? Não vai ser esse tanto. Mas isso faria com que algumas questões de outras matérias fossem prejudicadas entre aspas, com diminuição do número de questões. Então, a gente pode ter um exemplo, um ENAM 2024-2025.1, com 16 questões de constitucional, 8 de administrativo, 10 de civil, entendeu? E ao invés de 12, né? 10 de processo civil, para ter ali 6 questões da área trabalhista. Esse ponto realmente é muito difícil de prever. Mas em 11 de fevereiro, o recado que a gente deixa aqui é que em 11 de fevereiro a gente pode ter uma mudança muito grande no Exame Nacional da Magistratura que gere uma alteração no seu estudo. O seu estudo pode mudar a partir de 11 de fevereiro para o Exame Nacional da Magistratura. Então, por exemplo, quem é da estadual, quem estuda para estadual, que está tranquilo, pode ter, a partir do dia 11 de fevereiro, uma possibilidade de ver que mais questões trabalhistas, o que, né, aumenta a pressão para quem é da área estadual. E do outro lado da moeda, quem é trabalhista vai ter um pouquinho mais de respiro ali na pressão das questões que são mais afetas ali da magistratura estadual. Então, basicamente, para o nosso vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente